empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá, boa tarde, ótimo sábado. Está no ar a 38ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E hoje eu trouxe um tema muito interessante, que é sobre relacionamentos. Nós vamos falar sobre como que você pode lidar com todas as fases, do início, as crises, superar até um término e compreender se é amor, se é dependência emocional ou até mesmo uma carência. Então, para falar desse assunto, eu convidei alguém que entende muito bem do assunto, que é a especialista Patrícia Lopes. Ela é psicóloga, especialista em comportamento humano, e ela ajuda as mulheres a conquistarem a sua melhor versão, controlando essas emoções e se posicionando para ter uma vida emocional e sentimental de sucesso. Olha que fantástico, gente. Então, fica aqui comigo no meu programa, que hoje está sensacional. Você vai aprender tudo sobre relacionamento. Bom, Patrícia, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Patrícia, eu vejo ali, te acompanho nas suas redes sociais, isso um pouquinho, essa introdução do nosso programa, explicando um pouquinho sobre o que a gente vai falar e que você traz tanto nas suas redes sociais e ajuda nós mulheres a entendermos as fases do relacionamento e a gente ter sucesso, porque é muito importante, né? A gente refletir sobre as nossas atitudes, as atitudes do outro também. E hoje falar em relacionamento é muito importante a gente compreender a fase que a gente está vivendo, não é mesmo? Sim, Cris, muito. O relacionamento, ele ocupa um espaço enorme na vida da mulher. Sim. Né? Toda mulher, ela quer ter um relacionamento, ela sonha em casar, ela sonha em ter um parceiro, um companheiro. E ela se perde ao longo dessa busca por um relacionamento, né? Porque Verdade. Não é sobre o outro, e sim sobre ela, né? Ela precisa primeiro estar bem com ela, para daí sim ela dar início a um relacionamento. Sim. Bom, nosso programa é um programa 100% feminino, então a gente traz aqui temas variados que são de interesse das mulheres e a gente percebe cada vez mais que a mulher, por ela buscar essa independência, por ela ser mãe, esposa, né? Algumas donas de casa, outras estão no mercado de trabalho, muito ativas, né? Enfim, algumas até criam a família sozinha, né? Estão sem um companheiro. E a gente sabe que se tornou cada vez mais desafiador a mulher lidar com tudo isso e principalmente dentro de um relacionamento, né? Equilibrando todos os pratos, na verdade. Sim, exatamente. Então, eu queria abrir o programa fazendo uma pergunta para você, pra gente fazer esse passo a passo mesmo, sabe? Desde o início, essa mulher que está começando a se relacionar, né? Então, quais são esses sinais do início saudável de um relacionamento? Para essa mulher ficar atenta. Então, tá começando um relacionamento. Como que eu identifico que é um relacionamento saudável? No início da relação, esse parceiro, ele vai dar sinais, né? De que ele está nessa relação. Então, o quanto esse parceiro a prioriza, qual é a prioridade que ela tem na vida dele? Né? Se ele faz questão de inserir ela na vida dele, né? Apresentar para a família. Hoje a gente tem as redes sociais e as redes sociais, ela acaba atrapalhando um pouco os relacionamentos, né? Sim. Porque eu tenho inúmeros pacientes que já no início da relação, esse parceiro tende a esconder a relação. Né? Então, é aquele relacionamento que não é exibido, não é postado, não é celebrado, não é comemorado. Então, aí já são sinais de que essa mulher, né, provavelmente ela está sendo enganada. Ou esse homem tem mais de uma parceira. Então, no início da relação, é muito importante que essa mulher observe esses sinais, né? Do que esse homem quer. Ele tem o mesmo propósito que ela? Ele busca o mesmo que ela? Então, tem os mesmos valores. Os mesmos valores, princípios, objetivos. Os dois estão dispostos a caminharem, né, a mesma estrada. Eu sempre falo isso, né? Porque se ela quer casar, ter família, e esse homem está na fase de curtir, de sair, de balada, essa relação não vai dar certo. Sim. Então, é importante que essa mulher preste atenção a esses sinais e não avance nessa relação. Porque senão ela entra em uma relação tóxica,
em que ela vai forçar esse homem a querer o que ela quer. E é inevitável. A mulher, às vezes, ali, ela com aquela ânsia de fazer a coisa dar certo, ela acaba não identificando algumas coisas e ela fala, paga pra ver, digamos paga assim. Pra ver. Exatamente. Então, nesse momento que ainda não tem muito sentimento, o ideal é que você avalie friamente a situação, racionalmente. Exatamente, razão. Só que a mulher, Cris, diferente do homem, ela é emoção. É verdade. Então, ela até enxerga esses sinais no início do relacionamento. Só que daí o que ela faz? Ele vai mudar. Vai dar certo. Não, eu vou tentar mais um pouco. E aí ela vai se apegando cada dia mais, porque isso acontece no decorrer do relacionamento. Que é normal, né? Conforme você vai convivendo mais com a pessoa, conhecendo mais, você vai se apaixonando, você vai se envolvendo, né? Exatamente. E daí essa mulher entra num ciclo de dependência emocional. Ela sabe que aquela relação, porque daí a relação vai se desgastando ao longo do tempo, porque esse homem não tem pra dar pra ela o que ela quer, e ela já tá envolvida e ela não consegue sair. Aí já era. Exatamente. Enfim, e nessa fase inicial é importante a gente pontuar também que é o que vai influenciar pro relacionamento a longo prazo, não é mesmo? Sim. Então, se essa mulher não estiver atenta... Sim. Ao longo do período aí, isso vai perpetuar, né? Porque se essa pessoa já deu sinais... Sim. Eu sempre digo que 30 dias é um ótimo tempo para você observar um relacionamento, um namoro. Em 30, 60 dias no máximo, esse parceiro, ele vai te mostrar muita coisa. Então, a dica é para essa mulher que está iniciando uma relação, ela observar os primeiros 60 dias de relacionamento. Como que é esse homem? Ele procura ela, manda mensagem? Exatamente. Manda mensagem, curte as coisas dela na rede social? Coisas assim, né? Hoje a gente tá falando muito de rede social porque todo mundo tá na rede social, né? Mas... Ele insere ela na vida dele? Ele tem planos com ela, juntos? Ou não? Sim. Ele tá presente na vida dela? Os convites partem também, né? Acho que é bom pontuar também, né? Ele também toma iniciativa para as coisas? Exatamente. Ou só parte da mulher, como que é as saídas? É só na casa dela? É só na casa dele? Ele sai em público, né? Quais são os valores desse homem? Quais são os objetivos? Esse homem trabalha? Não trabalha? Ele quer ter filho? Ele pode ter filho? Né? Se a mulher quer ter filho. Ou se estiver em outra fase. Exatamente. A gente também tem várias mulheres mais maduras também, né? Hoje, vivendo esse momento de estar sozinha. Porque a mulher acabou também se tornando independente. Sim. Né? Algumas por opção, algumas porque realmente, enfim, terminou o relacionamento. A gente vê cada vez mais, né? Cada as mulheres mais sozinhas, né? Sim, essa é uma realidade, infelizmente. E quais os erros, assim, que você identifica que as mulheres cometem e afeta bastante o relacionamento? Carência. A mulher, a maioria das minhas pacientes, elas têm dependência emocional. Gente, mas a gente tá falando tanto disso, né? O que eu mais escuto na rede social. E, inclusive, a gente falou esses dias sobre narcisismo aqui no programa. Sim. A gente falou sobre algumas coisas de dependência emocional também. E como cai muito nesse ponto da carência. Por que a mulher tá muito carente? Isso depende muito de cada caso, né? Na maioria dos casos, é aquela mulher que foi muito machucada na infância. Então, ela não se sentiu pertencida, ela não foi pertencida. Essa nossa geração agora de mulheres de 40, de 35, 45 anos, muitos casos vêm desse comportamento, né, herdado da fase da infância. Então é aquela mulher que não se sentiu pertencida, aquele pai ausente, aquela mãe que batia muito. Então ela não foi acolhida, não foi protegida na sua infância. Então quando essa mulher, quando adulta, né, vai buscar por um parceiro, algumas buscam um pai e outras buscam esse pertencimento, esse amor, esse acolhimento na vida de um homem. E isso é totalmente prejudicial e perigoso para uma relação. Ela acaba buscando a figura paterna no parceiro. E aí a gente vê aquelas relações da mulher se humilhando, implorando por atenção, vivendo de migalhas afetivas. É aquela mulher... mulheres bonitas, lindas, mulheres bem resolvidas, bem-sucedidas, né? Aí, pegando um gancho nessa sua fala, a gente tem as mulheres que desenvolveram a área financeira, né? São mulheres prósperas, são mulheres, né, muito bem resolvidas na área financeira, mas que choram à noite porque elas querem um relacionamento saudável e elas não conseguem. Por quê? Elas tiveram que ser muito fortes para chegarem até aqui. Né? Então, são essas mães solos,
são essas mulheres que se relacionaram para sair de casa, né, para fugir desse comportamento tóxico que ela tinha com os pais. Isso tudo, Cris, que eu estou te falando, é inconsciente, tá? Vem da minha abordagem à psicanálise. A mulher não percebe que ela está nesse ciclo. Então, o ciclo se repete. É um relacionamento atrás do outro, do mesmo padrão. É aquela mulher que se relaciona com um narcisista, sai de um narcisista, vai para um outro. E essa mulher, ela é cheia de luz. Então, esse perfil narcisista, ele consegue observar essa energia e ele adora. Então, ele quer esse perfil de mulher. Então, é a mulher que só atrai relacionamento assim. Nossa. Tóxico, narcisista e dependente emocional. E a gente também percebe que a mulher, você está falando da mulher na fase dos 40 aí, né? É mais ou menos a minha fase. Nossa. Eu vou falar muito minha idade, não, mas tudo bem. Daqui a alguns dias eu vou fazer aniversário também. Tá. Bom, a gente percebe também que é isso mais ou menos que você acabou de pontuar, né? A mulher, ela sai de um relacionamento, aí ela entra em um outro relacionamento, parece que ela continua com os mesmos erros também. Os mesmos desse erros. Relacionamento. Ela não dá muito tempo de avaliar se é aquilo mesmo. E quando ela vê, ela já está envolvida de novo, né? Ela não consegue ver, Cris. É um comportamento inconsciente. É esse padrão, né? Então, no processo terapêutico, a gente consegue alinhar isso, a tratar isso. E como quebrar esse padrão? Trabalhando o eu. O amor próprio, a autoestima. Isso com Terapia. Muita terapia, a gente trabalha autoestima, amor próprio. A gente cria caminhos, né, novos para essa mulher, para ela avançar e viver uma nova versão. Mas primeiro essa mulher precisa curar o que dói dentro dela. Eu falo que o meu processo terapêutico, ele vai de encontro com a dor da mulher. Então eu mostro a ela, né, aonde está o problema. E faço ela enxergar o que aconteceu. E aí essa mulher toma a rédea da vida dela. Para que ela não repita novamente o padrão. Porque se com a mãe dela foi assim, na vida dela pode ser diferente. Sim. Se a mãe dela foi traída, foi humilhada e sempre viveu, né, sendo dependente emocional daquele pai que batia nela, porque ela não tinha para onde ir, a filha dela não precisa ser assim. Só que para isso a gente precisa trabalhar a independência emocional dessa mulher. Então o fator principal é trabalhar essa questão dessa dependência, dessa carência, por que chegou nesse ponto dessa carência emocional, né? Para que ela possa estar aberta a outros relacionamentos, mas curada. Exatamente. Isso é... Quando você falou aqui já no início do programa, né, de mulheres, né, mulheres estão mais sozinhas, estão, né, vivendo mais solo, é justamente por conta disso. Sim. A mulher vive um relacionamento, é machucada, é ferida, é traída, é abandonada, humilhada, e ela se fecha, porque aquilo dói tanto. É uma dor física. Sim. E essa mulher não consegue avançar para um outro relacionamento, porque ela se traumatiza. Aí ela tá ali, se vê separada, divorciada, com os filhos, né? E ela não vê mais perspectiva num relacionamento. Sim. Aí são aquelas falas, Cris, que a gente ouve assim: homem não presta, homens são todos iguais, não adianta, eu não nasci para me relacionar, relacionamento não é para mim. E se torna um pouquinho mais difícil, né? Porque quando a gente pega, vamos colocar o 35 mais aí, geralmente são pessoas que já casaram. Sim. Que já cometeram muitos erros. Já. Daí já tem filhos, já tem ex, uma, duas, três, né? Enfim, aí você tem que saber lidar com tudo isso. Principalmente o cara que às vezes ele tá começando a se relacionar com uma mulher que tem essas características. E o lado contrário também, a mulher que também começa a se relacionar com um homem com esse passado. Então, eu acredito que para vocês que trabalham com essa parte emocional, se torna cada vez mais desafiador, porque é muita coisa para administrar, não é? É muita coisa. E assim, a mulher, quando ela chega nessa fase, ela já está desacreditada, né? Então, e também tem um agravante aí, que é a questão idade, né? É aquela mulher de 40 anos que na cabeça dela, ela acha que ela tá velha para se relacionar. Porque ela já tem filho, nenhum homem vai querer, a autoestima dessa mulher vai no chão. Sim. Né? Então, é aquela mulher que, não, homem não vai me querer com filho, eu já tô velha.
E aí que tá o perigo. Sim. Porque essa mulher não está tratada e ela está carente, porque ela quer uma relação saudável. Sim. E aí essa mulher, o que ela faz? Ela se apega ao primeiro alecrim dourado, eu brinco, que aparece. Sim. E aí esses homens que têm esse perfil já, né, de homens abusadores, de homens cruéis, eles amam esse perfil. Então, eu vejo muito mulheres, eu trato... E fica ali esperando, né? Qual que é o seu estado civil? Estou Exatamente. divorciando. E essa mulher... Daí ele pega e fala assim, aqui mesmo que eu tenho que vestir. Mas é inconsciente também que o homem faz isso, né? Todo mundo tá fazendo inconsciente. Porque esse homem, ele também vem de feridas emocionais. O narcisista, não, ele sabe o que ele tá fazendo. O narcisista, ele é frio, ele não é empático. Então, ele sabe o que ele tá fazendo, né? E ele tem prazer nisso. Então, ele não tem essa empatia que nós temos aqui. Só que o narcisista, ele também tem os traços dele, né, traumáticos da infância, que foram herdados. Então, é importante a gente observar esse cenário que nós estamos vivendo, nós, que eu digo mulheres, para olhar e dizer, opa, peraí, tem algo errado. Sim. Algo errado está acontecendo. Então, por que eu estou atraindo esse tipo de relacionamento? Sim. Porque existem relacionamentos saudáveis. Patrícia, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta eu quero que você responda como a dependência emocional pode afetar os relacionamentos. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu, Cris Magaldes, estou recebendo hoje a Patrícia Lopes, que é psicóloga e é especialista em comportamento humano. Ela ajuda as mulheres a viverem melhor essa versão e ter relacionamentos mais saudáveis. Bom, antes do intervalo, eu fiz uma pergunta para a Patrícia, como a dependência emocional pode afetar os relacionamentos. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para as nossas ouvintes. Primeiro, o que é dependência emocional, né? E por que a dependência emocional, ela afeta, ela atrapalha os relacionamentos? A dependência emocional, ela gera na mulher um trauma. Então, essa mulher, primeiro, ela sai de um relacionamento, às vezes ela nem tem coragem de terminar um relacionamento, né? Quem termina é o parceiro. Sim. De uma maneira muito agressiva, né? Às vezes isso acontece. E essa mulher, ela entra num mecanismo de desespero para retomar esse relacionamento. Sim. Aí é aquela mulher que a gente olha e ela tá lá implorando, mandando textão, se humilhando para que esse homem volte pro relacionamento. E aí ela perde a credibilidade não só com ela, mas com todos ao seu redor. Com os filhos, com a família. E para o outro relacionamento, ela leva essa marca. Sim. Então, como ela foi dependente emocional no último relacionamento, quando ela vai para um outro relacionamento, ela vai insegura. Então, é aquela mulher que faz de tudo para agradar o homem. Não mede esforços. Não mede esforços. Ela deixa de viver ela para viver a vida com esse homem. Tudo isso para que esse homem fique na vida dela. Então, tudo gira em torno do outro, não dela. Não dela. Ela se deixa em segundo, terceiro plano. Sim, porque ela não existe. Ela coloca sempre o outro acima dela. Então, para ela existir, ela precisa desse homem. Então, ela se desespera para que esse homem não saia da vida dela. Então, ela marca em cima. Ela fica o tempo todo se esforçando muito para agradar esse homem. É aquela mulher que manda muita mensagem. O que você está fazendo? Se ele falar para ela, vem aqui agora, ela vai. Ela está sempre disponível demais. Isso também gera ciúmes também? A mulher que tem muitos ciúmes, ela é dependente emocional? Tipo, sim. Tem muitos ciúmes, controladora. Quer ver celular, isso. Quer ver se tem mensagem. Isso. Quer saber onde a pessoa tá. Essas coisas assim. Porque ela tem medo de perder esse parceiro. Esse parceiro é tudo na vida dela. Então, ela entra nesse ciclo de autocontrole do outro. Que é ocupar o espaço para ninguém ocupar. Para ninguém ocupar. Deixa eu ficar o tempo todo ali, tipo, marcando território. Marca o território. E aí o que não só mulher, né? Homem também faz isso, né? Aqui a gente fala de mulheres, né? Mas o homem também. Eu, inclusive, trabalho com homens. Tem vários pacientes homens que passam pela mesma situação. Uns não sabem lidar com essa relação, porque ele às vezes está se relacionando com uma mulher que é dependente emocional.
Então, essa mulher depende de estar com ele não sabe lidar, porque ele já é bem mais resolvido. Sim. Então, essa relação não avança. E a mulher, né? No Sim. caso, que a mulher tem todas essas questões que falamos aqui. E quais são esses sinais dentro do relacionamento que a mulher precisa observar? Também de estar com um parceiro que é dependente emocional, porque também deve ser sufocante, né? É sufocante, Né? Porque você tá falando da mulher ser dependente emocional. Mas e no contrário que você falou, você tem pacientes homens. Como que é? Sim. Como consegue identificar que aquele homem, ele não tem sentimento, não é amor, é uma dependência emocional? É aquele homem muito carente. É aquele homem que não consegue fazer nada sozinho. Ele quer sempre estar com essa mulher. Então, por exemplo, ele começa a entrar num jogo com ela de... você vai na academia? Mas não vai não. Fica aqui comigo. Tô com saudade de você. Quero ficar aqui com você. Então, ele começa... Mesmo casado, né? Mesmo casado. Ele fica bravo, ele fica nervoso. Quer sempre carinho, quer sempre carinho, quer sempre estar junto, fazer tudo junto. E... você não me ama. Porque ela não elogiou, porque ela não falou que ama. Ele fica triste, irritado, porque ela não ama. Muitas mensagens no celular. É aquele homem que fica assim... Oi, amor. Bom dia. Te amo. Sabe aquele excesso de mensagens? O tempo todo? E aí, essa mulher, ela começa um excelente sinal, tá? É quando... No começo, a mulher acha fantástico, No começo, né? isso funciona, Sim. Cris. E é ótimo. Mas depois, essa mulher precisa retomar a vida dela. Então, quando esse relacionamento começa a tirar ela da rotina que ela tem, rotina, academia, o trabalho, os seus afazeres, essa Os relação... filhos, tudo, né? Tem algo errado. Sim. É aquele parceiro muito ciumento, sabe? Que ela vai, por exemplo, fazer o filho dormir, vai dormir com o filho, ele fica implicando com a criança, entrando em conflito com a criança. Porque o seu filho é muito mimado, porque com os meus filhos não é assim. Por que você vai lá? Não precisa fazer isso. Por quê? Porque ele quer a atenção dela só pra ele. Aquele que também não quer que ela frequenta nenhum lugar, ou eventos, ou daquelas festas em família, nunca quer estar junto, roupa, ele sufoca, amizade, né? Ele vai sufocando amizade, ele vai tirando ela. Aí nós temos também aí um outro nível de relação, que é a relação narcisista, né? Então tem que ficar atento, tem né? que ficar Porque atento. Dependência emocional e narcisista. É diferente. Parece que estão meio que se confundindo as características. É muito parecido, tá? Os comportamentos. É claro que o narcisista, ele é egocêntrico, ele só pensa nele, ele é mais frio. Né? O narcisista é mais frio, mas o narcisista também tem esses comportamentos na fase da conquista. Daí já é um outro assunto, né? Olha que interessante. Mulheres, vocês estão prestando atenção em tudo que a Patrícia está falando hoje, né? Fiquem atentas. Olha quanta coisa que vocês estão aprendendo. Então tem que observar. Primeira coisa, tem que observar. Exatamente. O narcisista, ele já tem outro padrão, né? Ele tem a fase da conquista, descarte, e depois ele puxa de novo a vítima para ele, né? Daí já é um outro mecanismo. Mas uma relação saudável é uma relação em que você sente paz, que você tem dá tranquilidade, liberdade. Que você tá bem, que você tá feliz de estar com aquela pessoa. Que não é um peso a estar perto dela, que ela consegue ter esse equilíbrio em tudo, né? Eu digo, Cris, que amar é deixar ir. Deixa a pessoa livre. Né? Deixa a mulher livre, deixa o homem livre pra ser quem ele é. Gente, é um sinal. Então vamos pegar essa dica, né, Patrícia? Se você tem dificuldade em deixar ir, pronto. Ou você tem dependência emocional. Se você tem dificuldade de deixar ir, é que você ainda não tá pronta pra amar. Olha que legal. É porque você ainda não tá pronta, não tá bem com você mesma. Sim. Então você precisa do outro com você. Amar e ser madura é deixar ir. Que legal. Bom, a gente estava falando muito nessa fase inicial, né? No nosso primeiro bloco e agora no início do segundo bloco. Mas agora eu gostaria de entrar numa outra fase, que é a fase do término. Que as pessoas, às vezes, estão passando por essa fase. É dependência emocional, enfim. Eu tô com narcisista, ou não é narcisismo. Enfim, acabou o amor. Enfim, né? Porque tem diferentes razões para se terminar um relacionamento. Como entender que esse relacionamento não dá mais, por N motivos? Como que eu consigo compreender? Não, eu tenho que dar um basta nisso, não dá mais. Que eu tenho certeza que tem muita mulher ouvindo a gente que tá nessa fase. Ou que tá casada, ou que tá namorando, ou que tá com aquele ficante. Como que essa mulher decide, Patrícia? Fala assim, avaliar friamente, porque já passou dessa fase, já teve uma história, enfim, às vezes tá algum pouco tempo ou muito tempo. Como ela sabe? Agora é a hora de dar um basta.
Cris, é bem complexo, né, essa questão, porque tudo vai depender do nível de tolerância dessa mulher. Sim. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui para você. Eu sempre falo que a hora de ir embora é a hora que você deita na sua cama e chora. Essa é a hora, o momento chegou. Sim. Os sinais estavam todos ali, mas você vai protelando. Então, quando chega nesse ponto dessa mulher estar chorando, é aquela mulher que já foi traída, já foi humilhada, já foi abusada psicologicamente, de todas as formas possíveis. Sim. É quando essa relação não te traz mais paz. Não tem mais paz nesse relacionamento, né? E a mulher sabe. A mulher sente que essa relação não tá mais agregando valor à vida dela. Tá fazendo ela sofrer. Ela não tem mais momentos agradáveis com esse parceiro. Né? Não tem mais o diálogo. Não tem mais... Qualquer coisa, briga. Muitas brigas. Os planos são diferentes. Propósito diferente. É aquele homem que não tem compromisso, que não tem amor, não tem carinho, não tem cuidado com essa mulher. Porque o homem que ama, ele cuida. E se é o inverso? A mulher entende que da parte dela não tem amor. Também, ela precisa se fazer uma autoanálise. Ela precisa se posicionar. Como que ela entende? Ela assim, esse parceiro, tipo, não quero mais. Como ela consegue avaliar que realmente ela não tem mais sentimento? Quando ela não tem mais prazer de estar com esse homem sexualmente, ela não tem mais a admiração por esse homem. Então, ela olha para esse homem, o tesão acabou. Ela não consegue mais ter uma relação sexual prazerosa com ele, né? E ela começa a olhar para os lados. É aquela mulher que já está começando a olhar para os lados e nota o interesse em outra pessoa. Então, nesse momento, já é hora de dar um passo para trás. Né? Ser honesta com ele. Sim. E a pessoa tem que ser honesta com ela mesma, né? Isso. A mulher... A mulher, o homem, né? Enfim. Quando a mulher chega nesse nível, né, de entendimento de não, eu não gosto mais dessa pessoa, não faz mais sentido pra mim essa relação, a mulher sabe. Seja honesta com ela. Colocar na ele. Balança, dá pra fazer os pontos positivos e negativos, o que ela tá disposta, deixa né? esse homem livre pra viver. Porque acontece muito isso também, tá? A mulher não gosta mais desse homem, mas não tem coragem de se posicionar. Aí se torna uma mulher fria. E aí não deixa esse homem ter uma oportunidade de viver um outro relacionamento. Tipo, não quer, mas também... Não quero, mas também não largo. Não largo. Porque vai que eu não arrumo outro, né? Então, deixa eu ficar com esse mesmo. Acontece, tem acompanhado muito isso. Acontece, muito. Olha só, então tem que... As duas partes tem que avaliar, tanto o homem como a mulher, né? E tá, depois que a mulher decidiu, terminou, porque é delicada essa situação, né? De passar por esse término. Acaba vivendo um luto. A gente chama de luto, né? Sim. Pós o relacionamento. Como a mulher consegue lidar com esse luto, com o término? Como lidar de forma mais natural possível, com menos sofrimento? O sofrimento, Cris, ele é inevitável. É impossível. Só se essa mulher não tinha sentimentos por esse parceiro, né? Mas mesmo ela não amando, ela pode sofrer no término. Pode, sabe por quê? Porque existe um apego. A mulher acostuma, tem uma história, né? Sempre aquela rotina, né? Então, vai mudar tudo, né? Então, é inevitável o sofrimento, né? Só que existem formas de você passar por esse sofrimento. Sim. A primeira delas é você aceitar o momento que você está vivendo. O sofrimento. E é uma fase, né? Quando você supera uma relação, você nunca esquece aquela pessoa. Aquela pessoa sempre vai estar ali no inconsciente dessa mulher. Só que é lembrar e não sentir mais dor. Porque a dor, ela é inevitável. É impossível não sentir dor quando você termina um relacionamento. Você tinha a mulher cria... É na convivência também, né? Até com amigos, né? Se a gente tem um amigo, perde o contato com ele, você sente falta. Imagina se você não vai sentir falta de uma pessoa que era cúmplice sua, tem uma história, tinham coisas em comum. Dividindo a vida, né? Às vezes tem filhos também. E aí tem uma questão muito importante, né, nesse assunto, que é a idealização da mulher naquele relacionamento.
Porque a dependência emocional, a carência, faz isso, tá? A mulher se apaixona por uma ideia que ela criou daquele homem. Então, ela olha para aquele homem, ela se apaixona por uma ilusão que ela mesma criou. Aquele homem não tinha aquelas características. Mas ela idealizou. E aí o sofrimento é muito maior. Né? Porque a hora que ela olha, né, para esse homem, aquela verdadeira face dele, Sim. que ela não conseguia enxergar antes e que ela só enxergava a idealização dela, ela sofre muito. E falando em término, é aquela pessoa que, de repente, terminou um relacionamento, que acontece muito. Ela foi traída, por exemplo. Certo. Né? Aí o homem, ele tava super empolgado com a outra. Postando fotos na internet. Tá, daqui a pouco ele viu que não era tudo aquilo. Aí ele volta atrás e quer voltar com essa mulher. Como lidar com isso? Porque às vezes a mulher tá superando, né? Aí parece que o cara vê que a mulher tá superando e fala, poxa, deixa eu chegar junto aqui. A maioria dos homens, tá? Eu não tô aqui generalizando. A minha fala não é generalista, mas a grande maioria dos homens tem esse comportamento. Ele tá na relação, aí cansa daquela relação. Aí ele sai louco. Nem olha pra trás. Nem olha pra trás. Ele sai de casa, aí ele vai... Vou viver novas experiências. Os primeiros 30 dias ali, 60 dias, nem fala com esse homem. É a fase que ele tá louco, vivendo tudo, ficando com outra, tem um relacionamento rebote. Uma semana de término, já tá na balada, pegando outra. E postando, expondo. O mecanismo é assim, ó. Terminou o relacionamento, o homem sai um cavalo louco. E a mulher fica em casa chorando. Aí essa mulher começa a avançar. Ela começa a melhorar, ela começa a se arrumar, vai pra academia. Aí, quando esse homem foi lá e já pegou geral e falou, mas peraí, o negócio aqui tá feio. Ela era melhor. Vou lá olhar de novo como é que tá. Aí ele volta. Tá? Ele volta. Só aí ele vê que não tem tanta coisa melhor assim lá fora. Aí ele volta. Aí essa mulher, se ela abre a porta, ele vai fazer tudo de novo. Ele volta só pra machucar ela. A grande maioria, tá? Tô dizendo que existem as exceções, né? Que acontece, né? Aí vai da mulher querer perdoar ou não. Mas isso acontece muito. Então, é aquela fase que a mulher começa a melhorar, aí ela volta pra um lugar pior do que ela estava. Eu falo assim, que se você tá perdida numa floresta e se você viu a mesma árvore mais de uma vez, é sinal de que você está perdida. Nossa. Que legal, hein, gente? Que bate-papo incrível. A gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre relacionamento. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu, Cris Magaldes, estou recebendo hoje a Patrícia Lopes, que é psicóloga, e a gente está batendo um papo incrível sobre relacionamentos. Hoje você vai sair daqui com todas as dúvidas, que eu tenho certeza que as ouvintes estão amando nossa entrevista hoje, Patrícia. E a gente falou bastante sobre o início, sobre término. E falando um pouquinho mais sobre término... que eu acredito que tem muitas pessoas que têm dúvidas. Você comentou, essa pessoa vai voltar pra vida. Antes do intervalo você comentou, né? Sobre a questão desse parceiro que vai, sai, depois ele quer voltar. E praticamente a mulher fica em dúvida, né? Se, volto, não volto, será que vai ser a mesma coisa? Então, eu queria que você respondesse o que essa mulher faz nesse momento. O cara foi... se arrependeu, voltou. Essa mulher deve dar uma nova oportunidade, mas ela já identificou, por exemplo, que ela tem dúvidas em relação ao sentimento dela, porque daí ela ficou um tempo sozinha. Ela perdeu a admiração, ela sabe que aquela relação havia perdido também o respeito. Como ela avalia se ela deve voltar ou não nesse relacionamento? Sim, é uma boa pergunta essa, interessante. E é uma dificuldade mesmo, porque esse parceiro, ele vai retornar. A maioria retorna, né? Então, é importante essa mulher observar o interesse dele. Quais são as atitudes que ele está tendo, né, de conquista para essa mulher? Coisa que as mulheres não fazem, né? O que a mulher faz? O parceiro voltou, foi lá, ficou com todo mundo, voltou, abraça ele, nossa, maravilhosamente bem. Tá tudo bem, tá perdoado, vambora. Ela não se preocupa em
criar uma nova estratégia para esse novo relacionamento, porque o relacionamento vai começar novamente. Né? Esse homem, ele precisa ter forças para reconquistá-la. Sim. E reconquistar, Cris, é muito mais difícil. Com certeza, né? porque já teve muitos ruídos nesse relacionamento, muitos problemas. Então a pessoa sempre vai ficar com aquela imagem ruim daquele parceiro, né? Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, essa relação terminou por conta de bebida. É um homem que bebe muito e a relação não deu certo por conta disso. Então vamos retomar esse relacionamento. Perfeito. Ela tem que estar muito bem com ela mesma para ela se posicionar. Sim. Porque agora é a hora dela se posicionar. E dizer assim, olha, friamente, usar a razão, não a emoção. Sim. Nessa hora a emoção tem que ficar de lado, mulheres. É dizer para esse homem, olha, tudo bem, você quer voltar? Então, tudo bem, mas olha, nosso relacionamento, a gente já tentou, nosso relacionamento não deu certo por conta desse motivo, a bebida. Para que o nosso relacionamento dê certo, você tem que diminuir a bebida, parar de beber. Você dá conta disso? Né? Então, ela tem que colocar as cartas na mesa do que é importante para que a relação dos dois flua, sem medo de perder. E quando acabou a admiração, o respeito, você acredita que é possível reconquistar a admiração, o respeito? É possível, é possível sim, desde que esse parceiro, né, retome, tenha novas atitudes de conquista. É possível sim reconquistar a confiança, a questão da admiração. Um exemplo, se é um homem que não gosta de trabalhar, se ele arrumar um emprego, tá ali sempre presente, olha, eu tô aqui com você. Mas a mulher também tem que observar, às vezes o cara faz isso aí só pra poder voltar, né? Eu ia chegar nesse ponto. Não é assim. Gente, fique esperta, hein? Mulheres, observem, vejam se essa mudança, ela tem constância. Sim. E se ela é a longo prazo. Porque também o homem ele é muito imediatista, né? Exatamente. Tipo, não, mas eu arrumei emprego, agora eu tô trabalhando, ó. Por que você não volta comigo? Vamos observar se esse homem daqui 3 meses não pede a conta ou não é mandado embora. Então, observando, né? Então, a relação... Eu falo que o namoro, ele é feito para terminar. Então, se existe sofrimento no namoro, o sofrimento no namoro é a antessala do sofrimento no casamento. Então, se no namoro tá desorganizado, tá sofrido, é um casamento... péssimo. Não vai dar certo. Avaliem, gente. Avaliem. Observem. Seja mais racional. Seja racional. A mulher é muita emoção. Esse é o problema das relações, Cris. Sim. A mulher, ela é muito emoção. E a mulher empoderada de si mesma, a mulher que tem uma boa autoestima, ela tá com a sua versão. Sabe aquela versão daquela mulher empoderada, decidida, bem resolvida? Sim. É a mulher que se posiciona. É a mulher que não vai se deixar enganar. Que não se deixa enganar. Então, não tem como o homem enrolar essa mulher. Então, para isso, a mulher precisa buscar uma ajuda para resolver o que está mal resolvido dentro dela, para ela se posicionar de uma maneira assertiva na relação. Com o namorado, com o ex que voltou, com o ficante... Qualquer tipo de relacionamento. A gente tá falando, não é só casamento, né? Não. As pessoas vivem namoro, enfim, ou vive até o próprio casamento. Tem pessoas que estão, assim, até abertas a terem um relacionamento sério, mas não pensam em casar também. Precisa ter isso tudo muito organizado e equilibrado, né? Exatamente. E, por exemplo, mulheres que estão ficando, né? Poxa, até quando vai? Né? Essa ficação, essa saição, essa pegação, esse sexo sem compromisso. Isso incomoda a mulher. Era a minha próxima pergunta. Então tá bom. Mas aproveitando aí a deixa. Essas mulheres, porque a gente vê muitas pessoas falam muito ficando, né? Não busca esse relacionamento muito sério. Não, mas primeiro a gente tem que ficar para se conhecer, para depois engatar um namoro e depois, lógico, um casamento. Mas essa mulher que tá nessa fase aí de ficar, mulher, homem, enfim... Quanto tempo que essa mulher tem que ficar ali ficando com esse cara, avaliando? Isso tem um prazo de validade? Como identificar que o ficante nunca vai se tornar um namorado? Isso depende, né? Depende de cada caso. Até algumas mulheres são mais tolerantes, né? Não tem uma regra. O que eu digo eu tenho uma estratégia para isso aí com as minhas pacientes. Um mês ficando, não deu namoro, esquece. Não vai pra frente. Olha, porque gente, tá vendo aí? Olha, um mês. O homem, o alecrim dourado, tá saindo com a mulher.
já conversou, já transou, já conheceu tudo dela. Por que ele não pede ela em namoro? Porque ele não quer. Ele quer só viver o lado bom. Ele quer usufruir do lado bom da relação. Que é o sexo, a companhia. E por isso que as mulheres precisam se posicionar também, Sim. né, gente? Tudo bem, é um programa de mulheres, mas aqui a gente justamente traz um conteúdo importante, relevante para as mulheres fazerem essa reflexão, porque a mulher ela precisa realmente se posicionar. Se posicionar. E às vezes os homens realmente não dão o devido valor porque a mulher acaba facilitando a situação, né, pro homem. Então, por que o homem vai querer namorar se a mulher toda vez que sai, ela acaba... O homem Sim. tem aquilo que ele quer, né? E o homem, que eu vou dar uma dica de ouro para vocês, mulheres. O homem gosta de mulher que se posiciona. A mulher que fica sem A mulher compromisso, difícil. para ele não tem valor nenhum. Um homem de verdade, ele fica só por sexo. É aquele, né? Ah, eu vou comer porque essa daí é só isso aí mesmo. É bem isso. O homem de verdade, de valor mesmo, é o homem que ele não valoriza esse tipo de comportamento. Ele vai somente para usufruir do prazer. Quando ele quer uma relação séria, ele não busca por essas mulheres. Ele busca por aquela que ele não transou. Tá vendo? Olha que dica valiosa. Então você se guarde. Se você é mulher, se você Seja mulher, difícil. tá vivendo uma relação assim, sem compromisso, que você tá ficando, tá transando há mais de um mês, dica preciosa pra você, né? Chega pra esse homem e fala assim, ó, vamos lá, vamos conversar sobre nós, né? Vamos resolver a nossa situação? Sim. Pronto, observa o que vai acontecer. Se ele não quiser nada, ele vai embora. E sem medo mesmo, Sem né? medo. Porque eu acho que a mulher também chega no momento que ela fica tão preocupada. Ai, mas se eu me comportar assim, o homem vai embora. Na verdade, ele vai de qualquer jeito. O homem só vai mais rápido. Quando não se ele é... não tiver interesse, né? Cris, quando não é pra ser, não é. Não adianta. Quando não é pra ser, não é. Só que o que acontece hoje, as mulheres, elas estão num nível de carência tão grande que elas não estão mais nem aí. Elas perderam o valor. A grande maioria, tá? Hoje tá assim bagunçado, por quê? Porque as mulheres não se posicionam. É aquela mulher que sai com o cara uma vez, aí ele some uma semana, aí ele volta de novo, ela sai de novo. Ah, eu tô carente, tô sozinha, não tem outra pessoa. Ah, homem não presta mesmo. Aí entra naquelas questões que nós conversamos lá no primeiro bloco. É aquela mulher que já tá machucada, já tá cansada, acha que não vai arrumar ninguém. Aí a mulher fica ali, ó, perdida com aqueles contatinhos que só querem sexo. Aí cada hora ela sai com um. É necessário que a mulher passe um tempo sozinha, se curando Primeiro desses pra vícios. ela se curar e se fazer essa autoanálise, ter esse autoconhecimento dela mesma, né? Tipo, ficar bem com ela mesma. entender o que ela gosta, o que ela quer, né? E não aceitar qualquer coisa. Eu falo para as minhas pacientes, passe um tempo sozinha. Aprenda a amar a sua companhia. Porque uma mulher que fica bem sozinha, que ela toma o seu vinho sozinha, toma a sua cervejinha sozinha, fica bem com ela mesma, ela não se permite viver uma relação assim. Se ela não quer, ela não vive. Com certeza. Ela não vive. É que as mulheres, mas como você falou, por dependência emocional, elas acabam aceitando, elas acabam confundindo e achando que esse tipo de comportamento vai atrair, mas na verdade vai distanciar ainda mais os homens. Manda eles pra longe. E falando de dependência aí, emocional, como a mulher consegue identificar, eu falo no parceiro, né? Se é uma dependência emocional, se é um amor por parte do homem, ou se é, às vezes, até mesmo uma carência, uma obsessão. Porque tem isso também, né? A gente tá falando muito da mulher, que a mulher pega qualquer coisa. Enfim, mas se a gente vê que aumentou muito os casos de feminicídios, violência contra a mulher, que é da outra parte também, né? O homem também não sabe lidar com o término do relacionamento. Então, como que a mulher identifica também se o homem, ele ama ou se ele tá passando por isso também? Sim. Nesse caso do feminicídio, é o homem que não aceita perder. Então, ele... Não consegue ver a mulher com outro ou feliz. Ele não aceita, né, o término. Porque ele é dominante. Ele quer dominar, né, essa relação. Então, ele não consegue lidar com esse sofrimento. Então, ele vai lá e mata. Alguns casos, né? Agora, com relação à mulher, a observar esses sinais, aí é aquela questão que nós falamos aqui também, agora há pouco, no outro bloco. Sim. É a questão do
observar os sinais. Como que tá o comportamento desse homem? Muitas mensagens, pegajoso demais, você não me ama, você não vai, não, eu não gostaria que você fosse, fica aqui comigo hoje, mas você vai na academia de novo, não, mas essa roupa aqui não tá legal. Sim. Né? Isso tudo é controle. Aí já é uma obsessão. Dependência emocional e controle mesmo. Ter domínio sobre o outro, porque não quer perder. Né? E em alguns casos, é aquele homem que faz de tudo para a mulher. Tem esse caso também, né? Como ele não quer perder, daí é o inverso. Lembra que a gente falou que a mulher faz de tudo pelo homem? Sim. O homem também entra nesse mecanismo aí. É aquele homem que dá presente o tempo todo, busca os filhos na escola, busca os filhos dela na escola e faz de tudo para essa mulher. Mima essa mulher para que ela não saia da vida dele. E aí essa mulher, ela fica inclusive enjoada de um homem assim. Porque nenhuma mulher gosta disso. Né? De muitos excessos. Acho que tudo que é excesso não é legal. E tudo que é excesso é uma falta, né? Exatamente isso que eu ia falar. Por trás de todo excesso, esconde uma falta. Então, se tem muito ali, precisa tratar. Interessante. Bom, você tem algum caso, assim, que você acompanhou de alguma mulher que tem um histórico, enfim, de dependência emocional e que, no fim, conseguiu tratar e hoje vive bem? Sim, tenho vários casos. Que legal. Tá Graças vendo, a mulheres? Deus. Então, Vários. Com a psicologia, consegue resolver esse Tem que problema. buscar ajuda. Tem que hoje buscar ajuda. Tem muito conhecimento pra gente Tem. compartilhar, enfim. E o que é interessante, assim, que dentro do processo terapêutico, é quando a gente começa a mostrar essas faces, né, dessas relações tumultuadas, perversas, relações nocivas, as pacientes, elas vão tendo insights e elas fazem uma mudança no curso da vida delas absurdo. Isso aconteceu na minha vida. Eu era dependente emocional, né, e eu sofri muito por conta disso. Então, eu me apaixonei pelo processo terapêutico porque eu vivi isso. Que legal. Eu fui buscar ajuda, né? Ressignifiquei essas crenças minhas limitantes, porque isso também foi muito herdado da minha família. E eu consegui dar um outro curso para minha vida. Eu me apaixonei, fui aprender sobre, para hoje estar ajudando outras mulheres. Bom, a gente tá encerrando o nosso programa. Ai, que delicioso, que bate-papo gostoso. Mas eu queria que você deixasse para finalizar um conselho para quem tá querendo viver um grande amor. Como conquistar essa pessoa, como ser feliz, que conselho você daria? Bom, primeiramente, para que essa mulher, ela olhe para ela mesma. Essa mulher, ela precisa entender e compreender, internalizar dentro, né, do emocional dela, que ela é o grande amor da vida dela. Não é sobre o outro, é sobre ela. Sim. E quando ela consegue internalizar isso e viver com ela mesma, sem esperar que essa relação aconteça, sem ansiedade, sem esse anseio por um relacionamento, ele vai acontecer. Naturalmente, né? E para essa mulher que hoje vive, né, tá aqui, ouviu tudo isso e vive essas realidades que nós trazemos aqui hoje, busque ajuda emocional. Né? Vá de encontro à sua dor para ressignificar isso e viver uma nova versão. Mais independente emocional, com amor próprio bem fortalecido, com uma autoestima, né, bem traçada, com a sua identidade bem definida, bem fortalecida, porque daí ela consegue se blindar desse tipo de relacionamento. Só que ela precisa primeiro se conhecer, Cris, porque cada caso é um caso. Primeiro, se curar. Se curar, né? Exatamente. Porque se a gente não está curado, a gente vai machucar pessoas e ser ainda mais machucada, né? Se você saiu de uma relação e está em sofrimento, passe por esse processo do luto. Sofra, se cure primeiro, passe um tempo sozinha. Vai buscar fazer uma atividade física, vai cortar o cabelo, vai fazer um pé, uma mão. Gente, uma mulher fica bonita pra você. Uma mulher que sai do salão não quer guerra com ninguém. Sim, verdade. Não é? Então, busca se amar primeiro. Relacionamentos, existem sim homens bons, existem. Só que eles não estão por aí em qualquer lugar. Olha que dica, gente. Você não encontra pérolas num chiqueiro. Exatamente. Né? Então, é preciso você primeiro, né, se encontrar, decidir o que você quer
E aí sim, você começa a se relacionar com outras pessoas. Aí você vai estar pronta para viver a sua melhor versão. Exatamente. E o melhor relacionamento da sua vida. Exatamente. Olha que incrível, gente. Que mesmo. delícia de bate-papo. Patrícia, gostaria que você deixasse suas redes sociais para as sim. pessoas aprenderem um pouquinho mais Sim. desse tema tão valioso que é relacionamento. Lá eu posto muitos conteúdos que vão agregar valor na vida de cada uma. É Patrícia Lopes _oficial no Instagram. Patrícia Lopes _oficial. Segue lá, gente. Aproveita, já segue o perfil no Instagram também da Rádio Paiquerê 917. O meu perfil, Cris Magaldes com CH no Insta, né? E você também pode seguir o nosso canal no YouTube para você acompanhar todo o conteúdo que fica depois lá para você ouvir novamente esse bate-papo incrível e todos os outros que nós já fizemos aqui. E estamos indo para o final do nosso programa, que, enfim, acabou tão rápido, passou rapidinho. Que pena. Mas vou te convidar outras vezes pra gente falar sobre relacionamentos, que foi maravilhoso. Essa foi a 38ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes. E agora você fica com o Rádio Show, com a programação musical do Cristiano Pereira. Agradeço a sua audiência e eu te espero até o próximo sábado. Ótimo final de semana, pessoal! Todo sábado, à 13h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.